Enfim, chegamos no quarto episódio de Alien Terra e vamos entrar de cabeça nesse episódio que, entre aspas, desacelera, mas abre um território totalmente novo na mitologia dos xenomorfos e também revela que um dos outros espécimes alienígenas pode ser muito mais perigoso do que imaginamos. Venham comigo, pois eu sou o Johnny e sejam bem-vindos ao Mysterium TV. Salve galera, que episódio interessante, né? Ele se chama Observation e marca o meio da temporada. Parte da crítica achou o ritmo mais lento, mas quase todo mundo concorda. As ideias apresentadas aqui são ousadas e mexem no coração do que entendemos sobre o xenomorfo, especialmente a conexão de Wendy com a criatura. Mas eu tenho minhas suposições. Vamos chegar lá. E galera, Wendy dá um passo que ninguém esperava. Ela consegue se comunicar, ou ao menos acalmar um chestbuster recém-nascido no final do episódio. A revelação vai além da curiosidade. A resposta do organismo, a presença da voz dela imitando a criatura, como se um monstro a reconhecesse. O episódio sugere um vínculo entre mãe e filho, ou um canal empático quase que inédito na franquia. Bem, nem tanto, se lembrarmos de Alien Ressurreição e também do resto da franquia, pois, bem, vamos chegar lá também. O que eu entendo é que o Chestbuster vê o Wendy como uma rainha xenomorfo, e isso, meus amigos, abre precedentes para que os xenomorfos sejam usados como arma biológica, apesar de que eu acredito que essa não seja a principal função do xenomorfo como objetivo de pesquisa. Mas mudando um pouco de assunto, já vamos voltar aqui. Indo agora para o sintético Kirsch, ele intensifica experimentos arriscados com a biologia alienígena, sempre com aquela ambiguidade de propósito que deixa tudo mais sinistro. E o episódio mantém as motivações dele nebulosas, mas ele é peça-chave para o controle total dos espécimes ou para o começo do fim. Já o experimento com o cefalópode alienígena é o segundo ponto importante do episódio e também chocante. A cena em que a criatura possui o globo ocular do carneiro revela o que já temíamos. Ele é uma criatura parasita altamente inteligente e que pode passar despercebida ao possuir um hospedeiro. E galera, eu preciso ver esse alienígena possuir um ser humano. Chego a arrepiar com as possibilidades aqui. Será que o monstro pode absorver as memórias humanas e se tornar uma criatura senciente também? Se é que já não é? Assim como acontece em O Enigma de Outro Mundo? Seria fantástico. A híbrida Nibs entra num espiral psicológico, convencida de que está grávida. Isso amplia o medo de corpos violados, do medo da gestação forçada e de todos os trâmites que a franquia tem a respeito desse assunto. Mas o que eu vejo mesmo aqui é que isso pode sinalizar que o Wendy é realmente muito especial diante de seus companheiros. Seria um defeito de Nibs? O que será que está acontecendo? Saltando agora para o ciborgue Morrow, ele assume a postura de custe o que custar para capturar um xenomorfo, manipulando o jovem híbrido e ameaçando a sua família. Ele arquiteta um plano maligno para que um humano seja incubado por um facehugger, e veremos isso no próximo episódio muito provavelmente. E claro, ele vai tentar recuperar esse espécime a todo custo. Já o jovem bilionário Cavalier se mostrou um tremendo escroto nesse episódio, aliás, já vem se mostrando.
e eu gosto disso. E seu comportamento nesse episódio revela seus traços mais frios e perversos. Nem parece que tem humanidade esse cara. Parece mais um comportamento sociopata. E me dá ódio como ele trata os híbridos como se fossem objetos, sendo que o propósito de sua pesquisa é justamente descobrir a imortalidade através dos híbridos sintéticos. É muita hipocrisia da parte dele. E Cavalier detém as rédeas do jogo, manipulando tudo e todos, e querendo para ele até o que não lhe pertence. Mas assim como o conto de Ícaro, quanto mais perto do sol, mais perto de sua própria queda. Já o irmão de Andy recebe um pulmão novo, e é forçado a trabalhar diretamente para o Cavalier. Claro, se quiser continuar a viver ao lado de Wendy e também para não ter que pagar o pulmão novo do seu próprio bolso, já que não deve ser nem um pouco barato. Só que parece que a história dele pode não acabar muito bem nos próximos episódios. Bem, espero que não. E vamos voltar ao início do vídeo? O episódio culmina numa cena intensa e bizarra do bebê xenomorfo saindo ali da incubação e sendo controlado por Wendy. Aquilo foi demais. O episódio 4 reforça que o Chestbuster pode modular comportamento conforme estímulos, o que sugere plasticidade social maior do que a vista em outros títulos. Mas calma, não é domesticação, adestramento, é só manipulação e enganação. Ou seja, o Chestbuster está sendo enganado por Wendy e por consequência, talvez ele possa ser controlado. Isso não humaniza o xenomorfo, apenas mostra que o predador supremo também pode ser controlado por humanos. Quem conhece a franquia a fundo sabe que esta não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece. É muito bizarro saber que esse Chestbuster está sendo controlado apenas pela voz. E isso pode expandir muito a mitologia da franquia nos próximos episódios. E galera, se essa dominação persistir até o estágio adulto, teremos um Apex predador com memória afetiva funcional, o que motivaria uma guerra ainda mais intensa pelo domínio do espécime. Ah, e claro, essa posse vai além da criação de armas biológicas, pois como sabemos em Alien Romulus, foi confirmado que o DNA do xenomorfo pode ser usado para a criação de um soro da imortalidade. E isso torna o xenomorfo extremamente valioso. Vocês curtem histórias de vampiros com muita violência? E mitologia brasileira também? Ah, então vocês precisam conhecer o livro Eternidade Sombria, uma história de vampiros que funde os mitos europeus e brasileiros, trazendo uma trama repleta de mistérios, violência e a luta incessante entre cruéis e astutos vampiros, lobisomens e até poderosas bruxas, cujo seu poder origina dos nossos deuses tupiniquins. Tudo isso e muito mais você encontra em Eternidade Sombria. E se vocês querem conhecer essa história, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e fixado nos comentários os links para vocês comprarem o livro, que a propósito eu já li e garanto que vocês vão adorar a história de Jade, a história de Maria e de todo o caos que gira ao redor delas. Vale muito a pena. O episódio 4 de Alien Terra é um capítulo polêmico, audacioso e muito interessante. Comenta aí, vocês compraram a conexão de Wendy com o xenomorfo ou achou isso uma grande heresia? E se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, turma!